Boa noite aos irmãos, e cumprimentar a todos, dizer que também é uma alegria estar aqui. Eu não sabia que eu tinha durado esse tempo todo, Mateus. Ontem eu não olhei o relógio na hora de começar. Mas, pelo menos, ninguém chegou para mim e disse o que um dia eu disse para o Guilherme do Labri, que é conhecido, né, por palestras também longas. Falei, Guilherme, sua palestra me lembrou muito o amor de Deus. Ele falou, é mesmo, Rodolfo? Que benção. Eu falei, durou para sempre e ultrapassou todo o entendimento. Mas, enfim, espero que não tenha sido esse o caso ontem, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um tema de como entender os desafios à missão no mundo pós-moderno, né? Então a gente vai refletir um pouco sobre essa temática. Mas antes de refletir, algo que eu gostaria de esclarecer, que uma dúvida que surge quando a gente traz esse tema de o Evangelho e o Reino de Deus tocando a cultura, tocando todas as dimensões da vida, muitas pessoas se perguntam se isso se aproxima da missão integral, da teologia da missão integral, né? Para muitos é uma dúvida. Então, acho que é bom a gente esclarecer um ponto aqui, que a resposta assim, primária seria que não. Né? A missão integral, como ela é entendida hoje, no contexto latino-americano, principalmente, ela tem uma diferença básica dessa ênfase que a gente trouxe ontem. E essa ênfase que eu trouxe ontem, como eu disse ontem, mesmo por meio de exemplos, nós queremos que é algo que a igreja sempre praticou, é algo que faz parte da ortodoxia cristã. Mas o que nós enfatizamos, e nessa ênfase que nós chamamos, né, de uma visão, de uma cosmovisão cristã, ou de uma visão cristã que abarque todas as dimensões da realidade, tem uma diferença básica com aquilo que nós temos visto ser a ênfase da missão integral latino-americana, principalmente, que é o que nós realmente acreditamos é que cada vocacionado em Cristo Jesus vai servir ao Senhor onde quer que ele esteja na sociedade e na cultura. Então, irmãos, 1 Coríntios 7, Paulo fala, olha, ninguém abandone a vocação na qual foi chamado. Ou seja, é a partir do contexto em que Deus nos semeia, e claro, algumas pessoas têm um chamado para abandonar o seu contexto, mas a maioria dos cristãos, o que a Bíblia transmite no Novo Testamento, é que Deus não ordena a todos que abandonem suas vocações. Mas o que Paulo fala é, a partir aí de onde você está, todas as coisas são diferentes agora, porque Cristo é o referencial último. Então, Paulo fala, por exemplo, os servos, que é uma instituição que tem algo de injusto, mas Paulo ele não é um revolucionário que disse para acabar com essa instituição. O que ele diz? Se você é servo, lembre-se que agora você é servo do Senhor, e você é livre no Senhor. Ou seja, Jesus muda o seu status, e você, se tem a oportunidade de ser livre, aproveite, mas lembre-se que agora você é livre no Senhor. E para aqueles que eram senhores, Paulo diz o quê? Lembre-se que agora você é o quê? Um servo. Ou seja, o que Paulo faz no 1 Coríntios capítulo 7 é uma aplicação bem específica desse princípio, de que, a partir do momento que Jesus é o centro da sua vida, todas as suas relações com o seu contexto social e cultural, elas são modificadas, ainda que você não abandone a sua vocação específica. Ou seja, irmãos, o que hoje é colocado como missão integral, na verdade, não é integral. Por que não é? Porque geralmente se aplica a teorias sociais que visam amenização de causas de pobreza, ou até mesmo usam teorias que buscam uma visão quase revolucionária de sociedade. Ou seja, o que hoje se chama de missão integral é muito reduzido em termos de escopo do senhorio de Jesus. Então, gente, quando a gente fala de uma missão cósmica que o Evangelho traz, que envolve a cultura, nós estamos falando de pessoas que honram a Cristo na área das ciências, na academia, na área do ensino, na área empresarial, dentro de uma empresa, na educação dos filhos, ou seja, onde Deus nos plantou, nós temos que ali dar o fruto devido. E isso é parte da missão de cada cristão vocacionado. Então, irmãos, um exemplo muito interessante que eu li um artigo recente. Johann Sebastian Bach, todos já ouviram falar. Ele era um servo de Deus, temente a Deus. Todas as partituras das composições de Johann Sebastian Bach tinham as siglas de somente a Deus toda a glória. Um artigo recente no New York Times disse o seguinte, para muitos que achavam que Bach era um moderno antes do tempo, né, muitos falavam isso, Bach é um moderno antes do tempo, ele era cristão só por um acidente histórico. E esse artigo, de forma curiosa, fala o seguinte, Bach era mais cristão do que nós imaginávamos. Por quê? Acharam as bíblias pessoais de estudo do Johann Sebastian Bach. E o que eles acharam é o seguinte, que a Bíblia tinha tanta anotação que provavelmente o Johann Sebastian Bach lia ela várias vezes, dezenas de vezes. E o que se descobriu por meio dessa descoberta das Bíblias de Johann Sebastian Bach é que ele fazia a família inteira ler a Bíblia junto com ele, e ela tem várias correções da tradução
do alemão na época, ou seja, o Bach conhecia a língua original, e você tem riscos na tradução do alemão que ele utilizava, que não era de Lutero, era outra, e Bach corrigia a tradução. Ou seja, Bach era um erudito bíblico também, e usava isso para educar sua filha. E talvez o maior motivo de saber que ele era crente é que ele tinha 22 filhos, né? Eu tenho 2 e peço misericórdia a Deus. Falo, Deus, tem misericórdia, me dá forças. Ele tinha 22. E uma notícia interessante que eu fiquei sabendo por um artigo do Iues Simeon Neto, um luterano que trabalhava para a International Press. Fantástico o artigo dele. Como que Bach e a obra de Bach continua expandindo o reino de Deus mais de 300 anos após sua morte. Ele dá 2 exemplos. Ele visitou um coral chamado Tomacor, na cidade de Leipzig, que era o coral original de Bach, que na época o Simeon Neto foi lá, na época da União Soviética, ou seja, um regime ateu. E ele vendo aqueles jovens, dezenas de jovens cantando Bach, ele fez essa pergunta, falou assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta, como vocês conseguem executar as músicas de Bach e não acreditar em Deus? Para surpresa deles, os jovens perguntaram, mas quem disse que a gente não acredita em Deus? Bach foi um missionário entre nós, todos nós somos cristãos. A obra de alguém que honrou a Deus na sua vocação, dando fruto centenas de anos depois. Um outro ponto que ele fala no mesmo artigo é que hoje no Japão, Johann Sebastian Bach e a música dele tem gerado, gente, literalmente um avivamento entre as elites japonesas. O Hamaki Suzuki, ele é criador do Bach Collegium, foi o primeiro coral oficial de Bach no Japão. Depois que ele criou esse coral, e ele é cristão, mais de 200 corais foram criados em todo o Japão. E Bach se tornou uma febre, principalmente para as elites, um país que tem menos de 1% da população cristã. Esse Hamaki Suzuki, eu diria que é o cristão mais influente no Japão, ele deu uma entrevista para o Simeon Neto dizendo o seguinte, olha, é incontável o número de pessoas que se converteram ao Evangelho no Japão por causa de Johann Sebastian Bach. Ele chega a pensar que são na casa de dezenas e dezenas de milhares de japoneses se convertem porque eles têm contato com a obra de Johann Sebastian Bach. E a próxima pergunta é, gente, o que Bach tinha de especial que essa música é tão rica? E eles chegam à fé cristã. E muitos se convertem. São centenas e centenas e centenas de pessoas todos os anos. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque isso é o que a gente fala de servir a Jesus em todas as dimensões da vida, de afirmar o senhorio de Cristo. A missão integral não tem nada disso, né? Então, a gente costuma falar o seguinte, a missão integral, o impulso original em Lausanne, em 74, foi, digamos assim, foi correto em dizer o quê? Que o Evangelho ele é inteiro, ele tem que ser pregado para o homem inteiro, em todo o mundo. Esse era o impulso original. Só que, a partir do momento que os anos se decorreram, começou-se a questionar o seguinte, como a gente aplica o Evangelho em termos sociais? E aí você tem a afirmação de que nós precisamos de uma mediação socioanalítica, ou seja, nós precisamos de teorias sociais que nos ajudem a entender o mundo para aplicar os princípios do Evangelho. Então, gente, no nosso compreender do contexto do L'Abri, digamos assim, toda a queda da missão integral começa aí. Por quê? Porque passou-se a utilizar teorias seculares, principalmente de cunho marxista ou neomarxista, para orientar a missão cristã. E aí aquilo que deveria ser integral em termos de missão se torna o quê? Um discurso carregado ideologicamente, somente voltado para as questões de pobreza, né? Não que o cristão não tenha que também lidar nessa área, mas a missão integral se reduziu a isso. Gente, é algo muito importante. Essas teorias utilizadas, elas não são neutras em si mesmas. Ou seja, a partir do momento que você usa, por exemplo, o neomarxismo, né, Escola de Frankfurt, ou o marxismo clássico, ou outras teorias de esquerda menos radicais, para orientar a sua missão, qual é a tendência de acontecer? Os princípios dessa teoria começam a entrar em contradição com os princípios do próprio Evangelho. E aí o que você tem no final do percurso, em muitos casos de contexto de missão integral, é que a pessoa acaba literalmente abandonando a fé e achando que a igreja é um veículo de opressão, que o próprio Evangelho é um veículo que afirma o patriarcado, a opressão social, a opressão das minorias, e muitos cristãos abandonam, né? E isso é algo que tem acontecido repetidamente. Então, o que nós afirmamos não é nada parecido com esse contexto do que hoje nós chamamos de teologia da missão integral, principalmente no seu molde aí, latino-americano. Então, gente, só uma explicação assim, inicial para quem pode ter
pensado sobre o que nós falamos ontem, né, do senhorio de Cristo sobre todas as coisas, qual relação tem com missão integral. Então, os teólogos que estão muito nessa linha do que a gente falou, são os mais conhecidos são Herman Bavinck, né, o Abraham Kuyper, Francis Schaeffer, né, e vários outros, Bob Halsver, Hermann Doiver, no campo da filosofia. Tem centenas de teólogos que seguem um pouco nessa tradição e expressam isso. E a gente pode aprofundar aí a partir desses autores também. Tá joia? Então, gente, tendo dado esse esclarecimento, eu queria refletir com vocês sobre o tema de hoje, desafios à missão no mundo pós-moderno, começando, gente, como eu fiz ontem, trazendo um contexto aqui de um trecho bíblico que eu vou ler em João, no capítulo 1 do Evangelho de João. Eu vou ler João 1, de 1 a 5, e o versículo 14, só para trazer algo que vai contextualizar a nossa reflexão sobre pós-modernidade e missão. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 a 5 e o versículo 14. Irmãos, diz assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, versículos conhecidos, né? Mas por que, nesse contexto, é importante refletir sobre o sentido deles? Pelo seguinte, o Evangelho de João e todo o Novo Testamento apresenta todo o evento da revelação de Deus em Cristo Jesus, da encarnação, da vida, ensinamentos, da morte, ressurreição de Jesus e o início da igreja, como um evento único. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma filosofia, nenhum tipo de pensamento, nenhuma moda cultural influenciou aquilo que o Evangelho traz. Mas algo muito interessante a gente vê em João, que é um caminho oposto disso. Porque João utiliza, para dizer que Jesus era o Verbo de Deus, uma palavra em grego, gente, talvez você já tenha estudado sobre isso, que é logos. Ou seja, no Evangelho de João original está assim, no princípio era o logos. E para quem estuda um pouco da cultura helênica, né, o contexto helenístico do Evangelho, sabe que vários gregos e vários na cultura já romana utilizavam logos como um princípio que veio da filosofia grega e queria dizer o quê? Basicamente, gente, o sentido de logos era um princípio ordenador e organizador de todo o universo. Então, gente, o sentido de logos era muito rico. O primeiro que utilizou logos em termos de pensamento foi Heráclitos, né? Ele dizia que o fogo era o logos, que todas as coisas tinham um conflito original, e o fogo seria a substância que mais se assemelha a isso, mas que existe um conflito de poderes que está por trás de toda a aparência das coisas. E é isso que organiza todas as coisas. Ele dizia que a guerra e o fogo era a mãe de todas as coisas, né? Ora, gente, os estoicos, que era uma escola filosófica muito forte na época do Evangelho, também utilizavam esse princípio de que havia um logos, né? Então, ontem o pastor Mateus leu aqui em Atos 17 algo fantástico, né? Quando Paulo pregou no Areópago, haviam ali filósofos estoicos. E algo que os estoicos reconheciam era isso, que existe um princípio que ordena todas as coisas. Existe algo que é universal. Você pode ir em qualquer canto do mundo que há um logos, há um princípio ordenador. Então, gente, o que João está falando é o quê? No princípio era o logos, existe um princípio ordenador, originador de todas as coisas. Então, os gregos podiam falar, olha, gente, está muito próximo do que a gente crê isso aí, né? Aí, no verso 14, o que vem? E o logos se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esse princípio ordenador não é um princípio especulativo, racional, grego. Ele, sim, é um princípio universal que ordena todas as coisas. Mas nos foi revelado que o Logos é uma pessoa. O Logos habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Irmãos, a reflexão que eu quero trazer breve para essa introdução é,
O evangelho, ele sempre tem pontos de contato com algum tipo de cultura específica, algum tipo de pensamento específico, de moda cultural. Sempre há pontes possíveis a serem feitas por meio do evangelho. Esse princípio do Logos é um exemplo assim máximo do Novo Testamento disso. Mas o evangelho, ele sempre vai ter algo que vai contra aquilo que a cultura humana se originou, aquilo que é uma moda cultural. Ou seja, o evangelho, de certa forma, ele coloca todas as visões de mundo sob juízo da sua exclusividade. Então, por isso, irmãos, os filósofos, quando sabiam que Jesus, uma pessoa, era o Logos, eles o quê? Se escandalizavam. Por isso, em Atos 17, quando Paulo falou da ressurreição de um homem, um varão aprovado, o qual Deus ressuscitou, e por meio do qual há de julgar todas as coisas, o que os filósofos falaram? Falaram assim, não, isso aí a gente vai ouvir outra hora. Por quê? Porque para os estoicos e os epicureus que estavam ali, ressurreição não fazia sentido, porque eles consideravam que o corpo era um princípio de imperfeição. Né? Então, os estoicos achavam isso, que o corpo era inferior e a razão era superior, e então a morte era um gesto de libertação, então ressurreição, impossível. E os epicureus, por outra via, os epicureus achavam o seguinte, que não existe alma imortal e que a pessoa morreu, acabou. Então, quando Paulo prega o evangelho, irmãos, veja bem, há muitos pontos de contato. Paulo cita filósofos ali, ele cita um hino a Zeus de Cleanto, se eu não me engano, que fala, né, de que nele nos vivemos, existimos e temos nossa existência, nosso ser. Paulo faz pontos de contato, mas sempre o evangelho vai ter pontos também de distanciamento daquilo que uma cultura crê em determinado tempo. Por isso que em Colossenses, no capítulo 1, capítulo 3, Paulo fala, olha, gente, o princípio é Jesus. Então, não vos deixeis enredar por filosofias e tradições de homens, tá? Porque nunca as tradições humanas vão conceber aquilo que foi revelado. Porque em Jesus está a plenitude de todo o conhecimento. E ele veio na plenitude dos tempos, e isso nos foi revelado. Bom, gente, eu quero afirmar com isso, então, de que nenhum momento cultural vai ser completamente digamos, integrado ou anexado àquilo que o Evangelho coloca. E isso é muito verdadeiro quando a gente fala de modernidade ou pós-modernidade. Tem muitos irmãos, por incrível que pareça, que acham o seguinte, que a pós-modernidade é o mal e a modernidade era o bem. Na modernidade, o Evangelho era, digamos assim, estava em casa. E agora, na pós-modernidade, a gente tem muitos desafios. Eu queria trazer uma visão distinta aqui, dizer o seguinte, não, o Evangelho ele tem aproximações e distanciamentos tanto da modernidade quanto a pós-modernidade. Ou seja, o que nós chamamos de pós-modernidade, em um sentido, traz novos desafios, eu vou falar de alguns aqui, sim. Mas, em outro sentido, traz o quê? Novas oportunidades, que na própria modernidade o Evangelho não tinha. E nós, como igreja, nós temos que estar atentos a isso. Temos que ter a sabedoria que Paulo teve, de saber construir as pontes possíveis de diálogo e, ao mesmo tempo, proclamar de forma irrestrita, de forma ousada, a exclusividade que o Evangelho tem, ainda que isso vá chocar muitas pessoas e ofender muitas pessoas. Irmãos, então, esse é o contexto que eu gostaria de colocar. Né? O Evangelho sempre desagradou grupos humanos que queriam domesticar a revelação de Deus. Paulo fala, os judeus pediam sinais, os gregos sabedoria, nós pregamos o quê? Cristo e Cristo crucificado. Loucura para os gregos, né? Escândalo para os judeus, né? E loucura para os gregos. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, então, o Evangelho, ele sempre vai manter os tempos humanos e os pensamentos de determinada época, como a que nós vivemos, sob juízo. Então, isso a gente tem que ter muito claro. E, voltando à minha explicação inicial sobre a missão integral, eu creio que esse foi o erro, e tem sido o erro da missão integral, é tentar anexar o Evangelho a uma teoria secular que parte de outros princípios organizadores da realidade e que, no final das contas, vão entrar em conflito com o Evangelho. Tá? E isso vai acontecer, gente, com qualquer tipo de ideologia humana. Tá? Qualquer tipo de ideologia humana vai ter algum tipo de confronto com o Evangelho. Bom, gente, mas um ponto que é acordo comum sobre a pós-modernidade é que, diferentemente da modernidade, onde você tinha um projeto muito consciente de alcançar uma verdade universal, e a razão humana foi elevada a ter esse tipo de capacidade, ou seja,
O ser humano racional vai alcançar uma moralidade universal, vai alcançar uma paz universal, vai alcançar uma perfeição universal. Então, a modernidade, ela tinha pretensões universais e ela tinha também uma pretensão muito grande de otimismo quanto ao futuro. Ou seja, o futuro será brilhante, o futuro é promissor. Então, gente, por exemplo, Immanuel Kant, né, um grande filósofo moderno, escreveu um opúsculo, um livreto chamado A Paz Perpétua. Qual que era a tese de Kant naquele livreto? De que se o ser humano se livrasse de todas as amarras das tradições, da religião, daquilo que é além da razão, ele alcançaria no futuro, gente, paz perpétua. Não haveria mais guerra. E havia uma crença muito grande de que o mundo iria cada vez de melhor a melhor até alcançarmos o paraíso na Terra. Então, isso era um tipo de crença muito forte na modernidade e que ainda tem muito efeito sobre as nossas vidas. Tá? A modernidade não está completamente morta. Mas a pós-modernidade ela é muito caracterizada pelo que a gente chama de uma suspeita dessas grandes narrativas. A pós-modernidade, e várias coisas conduziram à pós-modernidade, ela suspeita dessas grandes promessas de universalidade, dessas grandes promessas de otimismo quanto à história humana, e ela tende a afirmar aquilo que é fragmentário, aquilo que é local, aquelas narrativas que são pertencentes a certos grupos humanos. Não por acaso, hoje, talvez o maior desafio na área da política não seja tanto o antigo marxismo, mas aquilo que está chegando como políticas de identidade, né? Hoje, grande parte do desafio do cristão é isso, essa afirmação do local, daquilo que é, digamos, diferente, nessa afirmação da diferença como se fosse um único princípio moral louvável, é algo muito presente na pós-modernidade. Então, gente, esse é um primeiro ponto importante, mas eu vou explicar aí para a gente entender melhor, né? Então, gente, por que pós-modernidade? E há uma discussão se esse termo é correto, né? Muitos sociólogos e filósofos preferem o termo hipermodernidade. Aí muita gente está assim, não, Rodolfo, não complica não. Se o pós já está difícil, por que... Não, porque muitos dizem o seguinte, quando nós usamos esse prefixo pós, a gente está sugerindo o quê? Que a modernidade já foi o quê? Ultrapassada, é algo do passado. A gente já está na pós-modernidade. Muitos contestam isso, né? Um sociólogo conhecido que contesta isso é o Anthony Giddens, e ele tende a afirmar de que o mais correto seria dizer o quê? Não é que nós superamos a modernidade, é que nós estamos vivendo agora os últimos frutos e consequências da modernidade. Então, nós viveríamos agora o quê? Uma hipermodernidade. É como se a modernidade estivesse chegando agora no seu colapso final, mas a gente ainda não superou a modernidade. Bom, gente, deixando esse parêntese de lado, a gente vai utilizar o termo pós, por quê? Porque, de fato, ele explica várias mudanças que ocorreram nas últimas décadas e que levaram a um novo tipo de entendimento da realidade, de entendimento do sentido da vida. Gente, muito importante, um novo entendimento sobre verdade. Tá? O conceito de verdade, num contexto pós-moderno, é bem diferente daquilo que se cria na modernidade, e a fé cristã tem, né, com sua afirmação de verdade, tem um desafio em relação a isso, mas o pós tem muito a ver com isso, ela contesta os pontos centrais da modernidade. E alguns deles são esses que eu disse, uma crença na neutralidade, na capacidade da razão humana de alcançar verdades, né? Então, você tinha uma crença junto da racionalidade humana, uma crença muito forte no método científico, de que a ciência levaria a um acúmulo de conhecimento tal e a um tipo de aceitação universal desse conhecimento que todos concordariam com as teorias que fossem sendo, digamos assim, aprovadas pelo teste do tempo, das tentativas de refutação e assim por diante. Então, a modernidade colocava muita ênfase na racionalidade humana e no método científico como formas privilegiadas de se alcançar verdade. Gente, na pós-modernidade, isso passa a ser questionado. Né? Passa a ser questionado. Mas assim que eu me converti, eu estava fazendo minha graduação lá em Relações Internacionais na PUC, e ainda nem tinha muito conhecimento desses conceitos, e eu me espantei, porque os alunos ali na sala já começaram a confrontar um professor que disse isso, que a ciência era o caminho para alcançar a verdade. E vários falaram assim, quem disse isso? A ciência também é um instrumento de opressão, a ciência é um instrumento de alienação, ela tem sido usada para
deixar com que comunidades minoritárias sejam excluídas do processo, o progresso ocidental. Aí eu falei, gente, essa turma aqui tem outro pensamento, totalmente diferente dos professores, que eram ainda muito modernos, digamos assim. Então, gente, essa concepção de alcançar a verdade por meio da razão e da ciência, os pós-modernos criticam. Então, a pós-modernidade, por exemplo, ela tende a afirmar de que a ciência e o conhecimento ele tem que ser construído a partir de valores específicos, né? Então, você tem hoje teorias feministas, você tem hoje teorias islâmicas, você tem teorias hoje que afirmam os grupos periféricos, né, o pós-colonialismo. Ou seja, o conhecimento ele tem que ser construído a partir, um termo que hoje está muito comum, né, de lugares de fala, né? Ou seja, o lugar de fala da pessoa é fundamental para você ter verdade. Então, essa concepção de neutralidade, de universalidade da razão, da ciência, é muito questionado na pós-modernidade. Um outro ponto, gente, fundamental também é essa noção de que o progresso humano seria ininterrupto. Ou seja, quanto mais usarmos a ciência e a racionalidade, mais nós iremos conseguir controlar aquilo que desafia a nossa própria vida. Ora, gente, ainda tem muita gente moderna no nosso meio, como eu disse, né? Então, por exemplo, se você ouve alguém dizendo que crê piamente que a ciência pode conduzir o ser humano até mesmo a vencer a morte, e de que isso é uma possibilidade científica, e muitos acreditam nisso ao ponto de que, quando eles morrem, eles pedem para que as suas cabeças sejam o quê? Congeladas. Muitas pessoas fazem isso. O que isso demonstra em termos de crença? É de que a pessoa realmente acredita que, no futuro, a partir daquela cabeça, ele pode ser revivido e aquela pessoa pode voltar a existir pelos méritos da ciência e o avanço da ciência. Esses dias mesmo eu vi um post no Facebook de um professor universitário dizendo o seguinte, colega meu e cristão, hein? Dizendo o seguinte, até 2100, a média de idade dos seres humanos será de 200 anos. Ou seja, até 2100, a ciência vai alcançar uma capacidade de que nós vamos morrer com 250 anos, 300 anos. Então, gente, isso reflete algo muito moderno. O pós-moderno ele tende a ser cético em relação a essas promessas. Ele tende a achar que a ciência é falha, é limitada, de que muitas teorias estão enviesadas por coisas que realmente não refletem a realidade, ou muitos creem até mesmo que a ciência não tem nada de verdade, que ela é só um instrumento, né, que nos ajuda a alcançar certas coisas, mas que todas essas grandes promessas modernas devem ser deixadas de lado. Bom, gente, isso é assim algo básico do que a pós-modernidade coloca. Um autor cristão, gente, eu vou trabalhar dois aqui de uma forma especial, um deles é Hermann Doivert, ele tem uma tese que eu acho muito interessante. Ele tende a crer que a crise que nós vivemos hoje não é uma superação da modernidade, mas é, nas palavras de Doivert, nós estamos alcançando nesse momento o que ele chama de um desenraizamento espiritual. Ou seja, em determinados períodos da história, as convicções firmes de um grupo humano, elas passam a ser questionadas e abandonadas, e aí você tem, na esteira dessa crise, um tipo de vazio espiritual. E o Doivert chega a afirmar o seguinte, a característica mais forte desses períodos de crise é um historicismo profundo. Explico. As pessoas começam a acreditar que tudo é relativo e todos os valores humanos, tudo aquilo que se afirma como verdade, é tão somente fruto de processos históricos. São criações humanas, não existe verdade, o que existe é apenas um jogo de linguagem específico que afirma aquilo como verdade, mas que, no final das contas, tudo é relativo, não há uma verdade, e assim as pessoas creem. Alguém poderia dizer algo de forma simples, né? Olha, mas quando alguém diz que não existe verdade, essa já é uma afirmação que busca ser verdadeira, né? Então, você fala, eu não creio na verdade, tudo é relativo. Você fala, não, você está me dizendo que você crê que a verdade é que tudo é relativo. Então, gente, deixando esse parênteses de lado, para não confundir mais vocês, o que o Doivert aponta, né, e o Schaeffer usou muito dessa análise do Doivert, do Hans Huckmacher também, cristãos muito piedosos que refletiram sobre os nossos tempos, é que talvez um reflexo mais claro da pós-modernidade seja o que a gente chama de arte contemporânea. Irmãos, arte contemporânea, né? Eu conheço muitos artistas, a gente dá um curso, a gente dá um curso sobre espiritualidade e arte, e eu tenho muita dificuldade ainda de desfrutar da arte contemporânea, sabe? Por quê?
a arte contemporânea ela tem algo muito característico, que é justamente isso, afirmar que não existe beleza, não existe um ideal elevado para a arte perseguir, que tudo isso são construções modernas, que a gente deve deixar isso de lado, que o que existe, gente, é a arte ser algum instrumento de significado para um grupo específico. Então, gente, a arte é muito utilizada hoje para grupos de busca de poder político em termos de identidade. O Inhotim, né, que é próximo lá de BH, é um museu de arte moderna conhecido, e a experiência que eu tenho no Inhotim, gente, é de entrar não sabendo muito sobre arte e sair sem saber nada. E não somente eu, uma colega nossa que é professora de arte no Guinhar, que é uma das escolas mais respeitadas lá de Minas Gerais, ela diz o seguinte, que ela levou tantos turmas de alunos para o Inhotim, e no final os meninos ficavam perguntando, professor, o que isso significa? E ela, durante anos, tentava explicar. E ela falou assim, gente, vocês não sabem a paz que me trouxe chegar ao ponto de falar o seguinte, eu também não sei o que é. Ela falou assim que foi libertador dela. Então, assim, tem um trator carregando uma árvore com várias coisas brancas, assim. O que é isso, professor? Eu não sei o que é. Então, a arte contemporânea, ela, segundo muitos, gente, eu não estou aqui criticando toda a arte contemporânea, tá? Tem coisas boas na arte contemporânea, mas existe um certo ethos na arte contemporânea que foi justamente a ruptura com aquilo que era chamado de arte moderna, né? Muitas pessoas confundem a arte moderna com contemporânea, mas é um movimento distinto. A arte contemporânea é década de 60, 70, quando se questiona aquela busca que a arte tinha por alcançar beleza, os universais, a perfeição, né? Então, todos aqueles artistas modernos ali, até Cezanne, né? Até mesmo Picasso tentou isso. E depois a arte contemporânea rompe e fala assim, não, gente, a arte é algo local, ela tem que ser menos visual, porque agora tem a fotografia, então a gente tem que focar mais em instalações, em que as pessoas participem, tenham uma experiência. Então, gente, esse é um tipo de sintoma, né, ou de sinal claro de que a pós-modernidade tem, de fato, essa característica de fragmentar, de questionar as grandes narrativas, de buscar aquilo que é local, de tentar relativizar as coisas no sentido de manter pontes de significado, e assim por diante. Por isso, gente, que lá no primeiro slide eu coloquei aqui uma pintura do Andy Warhol, né, que é um artista contemporâneo que praticamente pegava produtos e propagandas comerciais e trabalhava elas mudando cores e replicando. E ele dizia isso, fala, olha, hoje tudo na vida é consumo, não existe nada além da nossa percepção enquanto consumidores. Então, a nossa arte tem que refletir isso, né? Então, não existe significado de beleza, a arte não tem um propósito mais elevado. Então, ele, como artista contemporâneo, e pasmem vocês, cristão, né? Pouca gente sabe disso, Andy Warhol, muitos falam que cristão católico, né, gente? Mas ele ia na missa, muitos falam todos os dias. Todos os dias ele participava de missas. Mas ele tinha uma mentalidade muito moldada pelo contexto pós-moderno. Então, gente, é isso, essa fragmentação, essa falta de um chão para pisar, essa afirmação das diferenças, essa falta de capacidade de você crer em algo que seja universal, um logos, né? Isso é muito daquilo que caracteriza a pós-modernidade. Ora, a pós-modernidade, gente, uma diferença importante, ela é uma condição cultural prevalecente, gente, que independe de teorias sobre as coisas. Isso é uma coisa importante que eu gostaria de explicar. Um autor cristão chamado David Leon, ele tem um livro só para explicar essa diferença e realmente faz todo sentido. Ele diz o seguinte, todos nós, de alguma forma, que nascemos e vivemos em uma cultura com meios de comunicação de massa, internet, com meios de transporte que nos conectam com todas as partes do mundo. Ou seja, gente, existe uma configuração cultural mais ampla que gera um tipo de ethos que a gente pode chamar de pós-moderno. Então, vou dar um exemplo. Hoje, um jovem pode, dentro do seu apartamento, na cidade de Brasília, acessar, por exemplo, toda a filosofia islâmica, entender o Islã e conhecer o Islã e aderir ao Islã dentro do seu apartamento em Brasília. Isso, algumas décadas atrás, era o quê? Impossível. Então, o que o David Leon fala é o seguinte, essa condição pós-moderna de pluralidade, a tendência de relativizar as coisas, dessa fragmentação, não é algo somente fruto de um pensamento, de alguns pensadores que propuseram isso, mas é fruto também de condições materiais da cultura, tecnologia de transporte, tecnologia de comunicação. Irmãos, vou falar algo aqui que me impressionou esses dias. Eu dei aula em 2010 em Lavras para uma turma de ensino médio. E eu perguntei para eles o que eles achavam, assim, por exemplo, se um casal homossexual em Lavras estivesse se beijando na Praça Central. Eu fiquei escandalizado com o conservadorismo dos meninos. Assim,
Aquilo para eles era assim, inaceitável. Aqui em Lavras, professor, você está doido? A gente bate no cara. A gente não deixa, né? Voltei a dar aula lá agora. Não, eu voltei a dar aula na faculdade, né? Mas o diretor do Gama, que é o Instituto Presbiteriano, veio conversar comigo falando o seguinte: Rodolfo, maior desafio hoje no Gamo, palavras do Alisson, tá? O gaysismo, o homossexualismo, não somente a aceitação, mas a promoção do homossexualismo entre todos os alunos é um negócio hoje gigantesco. Aí eu dei uma palestra lá sobre reforma protestante, tudo, e os meninos assim, falei, gente, em menos de 10 anos, a diferença de valores que já tomou essa nova geração é algo impressionante. E, de fato, meios de comunicação, né, meios de transporte, essa pluralização que isso traz na sociedade, faz com que o nosso ar que a gente respire seja muito pós-moderno nesse sentido. Ora, e o pós-modernismo seria o quê? Seriam pessoas que defendem esse estado de coisas, em termos de pensamento, né? Então, pensadores que defendem o relativismo, né? Então, Michel Foucault, Derrida, esses são pensadores pós-modernistas. Eles defendem isso como a condição ideal para o ser humano, né? O Nietzsche já é alguém que antecipou isso, né? Que tudo são construções humanas, tudo é relativo nesse sentido. Então, o pós-modernismo seria uma ideologia que defende essa relativização. A pós-modernidade seria uma condição cultural a qual nós pertencemos, e a Igreja de Cristo hoje lida com essa realidade, a gente queira ela ou não, tá? É uma realidade que todos nós temos que saber lidar. Gente, um livrinho do D.A. Carson nos ajuda a ver alguns pontos de diferença da modernidade para a pós-modernidade, que é interessante nesse momento aqui da palestra. Se chama o livro Becoming Conversant with the Emergent Church. Gente, a igreja emergente foi uma proposta de igreja para responder justamente aos anelos pós-modernos. Quem aqui já leu algo da igreja emergente? Só para eu ter uma ideia. Poucas pessoas, né? Um movimento que foi muito forte no final, aí, 2008, 2009, 2010. No Brasil, várias igrejas se tornaram emergentes, e o que eles buscavam era justamente uma espiritualidade que respondesse a essa nova condição pós-moderna. Só que o movimento emergente começou a se autodescobrir que havia nele desde pessoas sérias que queriam alcançar os pós-modernos e mudar, por exemplo, o formato do culto, como que organiza as cadeiras num lugar, a estrutura, né, de como a igreja se organiza, mas tinha muita gente dentro do movimento emergente que passou a relativizar tudo, inclusive a autoridade das escrituras, né. Há, por exemplo, relatos de igrejas emergentes na Inglaterra, onde o pessoal, gente, no culto de domingo, eles chamavam líderes religiosos de outras religiões para pregar para o povo. Então, um dia vinha um mulá islâmico, outro dia vinha um mestre zen budista, outro dia vinha um espírita, e eles diziam o seguinte, que o caminho para Deus é algo que todos nós estamos tentando alcançar, e começaram a chamar a Bíblia de uma parceira nessa conversa espiritual. Então, já a Bíblia não é regra de fé e prática, a Bíblia se torna o quê? Uma parceira. Aí a pós-modernidade entrou fundo, né? E muitos chamaram disso de o novo liberalismo. Se o liberalismo antigo, em termos teológicos, eram os cristãos adaptando a fé aos moldes da racionalidade moderna, o novo liberalismo era os cristãos adaptando a fé aos moldes da pós-modernidade. É um liberalismo diferente, mas é um liberalismo nesse sentido. Ora, o Carson diz o seguinte, o que as pessoas que defendem uma visão mais pós-moderna, como a igreja emergente, colocam esses dois momentos. O modelo contestado moderno, quais seriam as características? Primeiro, o modelo contestado visa a busca de uma verdade racional. Tá? Então, gente, missão no contexto moderno. Argumentos racionais a favor da existência de Deus. Essa era a forma de engajar o pessoal em esfera pública, né? Então, esses argumentos clássicos, Tomás de Aquino, argumentos, muitos usam ainda, mas essa forma muito racional de apresentar a verdade era, digamos, o modelo celebrado. Agora, o que se propõe? Existe um controle das emoções, da linguagem e da estética sobre o que nós sabemos. Ora, gente, então não é mais a razão. Agora a questão é o quê? Emoções, a linguagem que tem que se adaptar e também aquilo que é estético, né? E é muito característica, né, dessa geração, essa dimensão estética. Gente, eu falei com o pessoal, eu não estou criticando ninguém aqui que é mais novo, tá, gente? Mas eu já me considero um dinossauro aos 42 anos. Porque Instagram é uma coisa que eu não consigo circular lá dentro. Eu sou horrível para tirar foto. Tudo a foto que eu tiro, gente, é ruim, é feia.
E a geração mais jovem, cristãos, amigos meus, tiram umas fotos que eu fico assim, eu falo, caramba, como que esse cara tirou essa foto, gente? A estética da coisa é muito assim, há muita sensibilidade com a estética, né? A iluminação, o perfil, tudo. Quando eu tiro uma foto, eu falo, gente, não é possível que eu sou tão ruim assim em tirar foto. Mas, realmente, essa geração contemporânea, né, dos millennials, eles têm muita sensibilidade estética, né, de como captar essa dimensão estética, que não é algo ruim em si mesmo, mas se isso se torna um veículo privilegiado para se alcançar a verdade, tem alguns desafios, né? Tem um lado bom, porque, de fato, o Evangelho é belo, né? Essa afirmação de que o Evangelho é uma história bela é algo que a gente tem que recuperar para uma geração pós-moderna, mas, por outro lado, você pode gerar um esteticismo ao ponto de que a pessoa não saiba lidar, gente, com dimensões mais brutas de verdade, né? Racionais, doutrinas, sistemas doutrinários. A pessoa fala assim, não, meu negócio é só narrativa, história, música. Então, assim, há uns desafios aí. A modernidade, eu vou andar mais rápido aqui para não chegar nos 1:20 que o Mateus me chocou aqui hoje. Modernidade buscava absolutismo e certezas. A pós-modernidade celebrada, a verdade é influenciada pelo contexto cultural e pela finitude humana. Por isso, gente, o pós-moderno tende a questionar tudo aquilo que tem muito, digamos, que defende muito a autoridade sobre os outros, né? A pessoa fala assim, mas quem é você para dizer isso? Quem é você? Porque a verdade, nesse sentido, é muito condicionada à cultura local, à finitude humana. A modernidade, que é contestada, o pensamento é linear e racional. A pós-modernidade seria mais intuitivo e imaginativo. A modernidade contestada, tá, gente? Isso aqui está muito assim, a partir do ângulo dos pós-modernos. Há uma arrogância cognitiva, essa pretensão de saber tudo sobre tudo. A pós-modernidade tem uma humildade cognitiva e foca muito a autenticidade. Então, a autenticidade é mais valorizada do que a verdade em termos racionais, tá? Então, isso é uma característica da pós-modernidade. A modernidade seria inflexível. A modernidade celebraria várias tradições, ou seja, você tem uma aceitação do diferente e uma promoção disso. A modernidade tem um desejo de controle, né, principalmente por meio da ciência e da tecnologia, e a pós-modernidade de participação, né? Então, formas mais participativas, essa dimensão toda dos lugares de fala, né, de você incluir, isso é muito típico da pós-modernidade. A modernidade seria individualista, né, foco no indivíduo, e a pós-modernidade, foco nos relacionamentos e em comunidade. O foco na modernidade é na crença correta e no confessionalismo, né? Então, doutrinas corretas, a igreja sempre buscando isso aí, até no sentido de igreja, e a pós-modernidade seria a integridade na discussão ecumênica responsável. Ou seja, gente, ao invés de apontar nossos credos, nossas confissões, por que a gente não se abre ao diálogo para aprender com outras tradições? Então, isso é uma ênfase pós-moderna. Deu para pegar esse ponto, gente? Acho que já dá para apontar um horizonte das distinções entre modernidade e pós-modernidade, pelo menos aquelas mais principais. E o que o Francis Schaeffer tem a ver com isso? Gente, eu quero trazer aqui para uma resposta de missão no contexto da pós-modernidade aquilo que o Francis Schaeffer propôs, década de 70, Francis Schaeffer morreu em 84, mas olha que interessante, gente. O Francis Schaeffer é alguém muito interessante como uma luz para esse desafio pós-moderno. Por quê? Porque antes da pós-modernidade existir, ele antecipou grande parte das coisas que viriam a ser chamadas de pós-modernidade. Gente, o Schaeffer ele é tão profético nisso que nem havia o nome pós-modernidade. Ele chamava o momento que a gente vive hoje de modernidade. Mas o Schaeffer ele antecipou várias coisas disso que a gente viu, que foi essa transição para a pós-modernidade. E por que apresentar princípios, tá? Que eu creio que são princípios cristãos, mas que o Schaeffer incorporou muito bem, aqui hoje como um exemplo para a igreja e talvez uma direção no contexto da pós-modernidade, por que o Schaeffer se torna ainda mais interessante? Porque, veja bem, ao invés do Schaeffer afirmar que tudo aquilo que era pós-moderno, tudo aquilo que viria algo ruim, ou aquilo que ele estava começando a enxergar era somente algo a ser refutado, ele apresentou uma forma de evangelismo, de missão, de alcançar a geração que afirmava, isso é muito importante, gente, afirmava pontos modernos, que para ele são pontos que a vida cristã afirma também,
E, ao mesmo tempo, ele adaptou algum tipo de abordagem para aquilo que a geração pós-moderna tinha como, digamos, necessidade. E que o Schaeffer via, gente, que tinha muitas coisas que eram legítimas. De fato, a modernidade tinha trazido algum tipo de ênfase para o Evangelho que essa nova geração não via sentido nessas coisas. Então, vou dar um exemplo da vida do Schaeffer, tá, gente? Então, eu falei ontem um pouquinho, o Schaeffer é o fundador do Labri, né, o ministério do qual faço parte, e, para muitos aí, foi talvez o cristão que mais ajudou a igreja a sair daquele beco fundamentalista em termos de cultura por volta das décadas de 50, 60 e 70. Então, para muitos, o Schaeffer foi alguém que moldou a mentalidade evangelical para que passasse de novo a dialogar com a cultura, a trazer uma resposta cristã para as questões do tempo, a realmente mostrar a relevância do evangelho para a sua época, enquanto muitos cristãos ainda estavam, digamos, entrincheirados. Tá? Então, o Schaeffer é alguém muito importante por causa de todo esse contexto. E algo fundamental também é que ele, por estar aí nesse período anterior da transição, né, ele é alguém que enxerga a pós-modernidade de um ângulo que a gente já não tem capacidade de fazer. Isso é muito importante. Ou seja, quando a gente está dentro da água, a gente geralmente não sabe, né, como que a água é. Agora, quando a gente sai, a gente sabe a diferença. Ou um peixe, né, ele dificilmente vai saber o que é respirar o ar. Por quê? Porque o ambiente dele é a própria água. Então, gente, o Schaeffer, digamos assim, ele conseguiu enxergar a pós-modernidade de um tipo de perspectiva que hoje dificilmente nós teríamos, porque a gente já está meio que bebendo dessas águas e respirando esse ar. Então, o que eu quero trazer aqui em relação à visão do Schaeffer de pós-modernidade, que eu acho relevante? Então, gente, o Schaeffer, como eu disse, ele antecipa de forma profética muitas tendências da pós-modernidade, e ele, digamos, ele conseguiu antever muito daquilo que vários pensadores não cristãos também só viriam a ver depois. Então, vou dar um exemplo daquilo que o Schaeffer fala em vários dos seus livros. Tá? Por exemplo, essa imagem aqui da arte de Salvador Dalí, gente, ela é emblemática. Tá? Por quê? Porque a cruz de Cristo, Cristo nunca toca o chão da cruz, o chão da história. E o Schaeffer dizia o seguinte, que a fé de muitos cristãos era justamente essa separação da realidade, da espiritualidade cristã, do chão da história e do chão da realidade. Então, o Schaeffer fazia questão de afirmar isso, que para muitos cristãos, a fé cristã era somente uma inspiração de algo sobrenatural, algo que não tem a ver com a história e não tem a ver com a realidade que a gente vive. Tá? E ele chamava isso, gente, de linha do desespero. Tá? Então, isso aqui é o que o Schaeffer, em vários dos seus livros, chega à conclusão e que ele diz, né, que é representado muito forte pela espiritualidade de Salvador Dalí e até mesmo essa representação da fé como algo que é sempre, digamos, uma inspiração mística, mas que não tem contato com a realidade. Ora, gente, a pergunta do Schaeffer era, seria essa a real condição do ser humano? Por quê? Para ele, com o abandono da racionalidade moderna e a afirmação, né, do que ele chama de fuga da razão, o que estava acontecendo ali naquele período é que o ser humano passou a viver, gente, abaixo de uma linha do desespero. Explicando melhor, para o Schaeffer, o ser humano, que a gente chama hoje de pós-moderno, ele já não consegue integrar uma visão de realidade que seja minimamente racional. Então, para ele, gente, a realidade é cindida. Tá? As coisas que dão sentido, a espiritualidade dos pós-modernos, gente, tem muito a ver com uma experiência que não passa ou não reverbera na racionalidade. Então, gente, a gente conta, né, uma história engraçada, mas real e muito comum, de, por exemplo, um professor universitário que defende a filosofia e a ciência durante a manhã, na universidade, e diz que esse é o caminho para a gente ser um acadêmico respeitado, e durante a noite ele toma chá de cogumelo para ver duendes e gnomos no seu quintal. E ele afirma que isso é o que dá sentido para a vida dele. Ora, gente, isso é muito comum. O que foi o movimento da década de 60, né, de psicodelia, se não isso? Uma tentativa de utilizar drogas e estímulos para você fazer com que a sua racionalidade não tivesse nenhum tipo de acesso àquilo que dá sentido às coisas. E é por isso, em grande medida, que a religião oriental hoje tem um fascínio, ou exerce um fascínio muito grande sobre nossa geração. Porque desde o Zen budismo, passando pelo hinduísmo, várias dessas religiões
não afirmam que a racionalidade seja um caminho, ou, digamos assim, algo que tem a ver com a verdade. O Zen é mais radical nisso, né? O Zen chega a colocar que enquanto nós não nos esvaziarmos completamente da razão, a gente não alcança sentido e não alcança a verdade. Ora, gente, os Beatles, e o Schaeffer foi muito atento ao que os Beatles representavam ali na década de 60 e 70, foram responsáveis, em grande medida, pela introdução no Ocidente desse modelo de espiritualidade. Gente, vocês sabiam que Beatles significa beat, e a origem vem do movimento beat, que foi um movimento artístico, poético, da década de 40 e 50, e os beats, eles eram místicos. Muitos se diziam cristãos, no sentido meio de Dalí, mas muitos diziam o seguinte, que para você ter sentido na vida, a sua razão não pode direcionar a sua vida. Você tem que se deixar levar pelos fluxos da experiência. Então, gente, uma prática muito comum dos beatniks era pegar carona nas estradas e não perguntar para a pessoa para onde elas estavam indo. Por quê? Porque aí você deixaria o fluxo da experiência, a emoção, né? A surpresa vai direcionar a sua vida. Ora, gente, os beatniks, né, 3 deles são bem conhecidos, o Burroughs, o Greensberg e o Kerouac, que escreveu um livro chamado On the Road, que até foi transformado em filme pelo Walter Salles, se eu não me engano. E eles foram tão radicais, gente, que o Kerouac se tornou basicamente um mendigo no final da vida dele, nas ruas de Nova York, por esse tipo de espiritualidade. E, se eu não me engano, o Burroughs, ou o Greensberg, eu posso estar equivocado aqui, ele foi preso por quê? Nessa busca de intensidade de experiências, ele colocou uma maçã na cabeça da namorada, num quarto de hotel, e tentou atirar a maçã depois de ter usado álcool durante a tarde inteira. Resultado, matou a mulher e foi preso por causa disso. Ora, gente, toda a psicodelia, o lema sexo, drogas e rock and roll, toda a espiritualidade oriental que os Beatles ajudaram a introduzir, são muito, digamos assim, os sinais do que essa época trouxe, né? Então, você teria que abandonar a racionalidade para você ter sentido na vida. Se você for racional, você não encontra sentido, é só pessimismo. Se você abandonar a racionalidade, você não encontra, digamos, uma dimensão prática da vida. Você vive em um outro domínio. E o Schaeffer chamou isso muito bem, gente, de linha do desespero. Uma pergunta que eu faço a nós, cristãos. Será que em nossas igrejas hoje, quando eu falo nossas, não na presbiteriana, né, gente? Mas assim, nas nossas igrejas, no sentido amplo do evangelicalismo, será que não tem sido isso aquilo que tem conduzido muito da espiritualidade dos cristãos? Ou seja, a fé como uma fonte de experiência que não tem reverberação racional, que está só no nível do sentido, né? Como um teólogo esses dias falou, Jesus não me chamou para discutir teologia. Ou seja, será que teologia, credos, doutrinas, será que estudos bíblicos, racionalidade aplicada à fé, será que isso não tem lugar na fé cristã? A experiência de muitos cristãos hoje de espiritualidade tem sido essa. Ou seja, não é só algo que desafia a cultura, mas é também algo que desafia a própria igreja. O contexto, né, de subjetivação da fé, de tornar tudo muito do outro mundo, né, e você não ter nenhuma forma de aplicar a fé em coisas concretas da vida e fazer sentido da vida, de alguma forma, reflete isso que o Schaeffer disse. E, segundo ele, gente, isso era o salto na linha do desespero. Ora, gente, como eu disse, o Schaeffer traz algumas propostas que vai ser agora nosso caminho para a nossa conclusão e a proposta principal da palestra, que é o quê? Quais princípios que o Schaeffer aplicou na sua vida e ministério, a gente pode dizer com toda certeza que foi um ministério de missão muito bem sucedido. Gente, o Schaeffer nunca se considerou um acadêmico, tá? Ele sempre se defendia como um evangelista. Então, muitas vezes, acadêmicos dos Estados Unidos, como Henry Van Til e outros, né, escreviam cartas para o Schaeffer, dizendo que a apologética dele estava equivocada. O Schaeffer falava assim, meu amigo, eu sinto muito, eu estou aqui ganhando pessoas para Cristo, evangelizando pessoas, eu sou um evangelista. Então, talvez, se a minha linha acadêmica estiver equivocada, eu vá aprender isso depois, né, mas não é o objetivo agora. Então, gente, o Schaeffer foi alguém de missão, né, e o Schaeffer evangelizou e converteu, gente, para a gente dizer, milhares de pessoas, né, milhares. Estava conversando com o Léo e o Guilherme ontem, né, de um caso muito interessante de um monge zen budista chamado Alice Potter,
Inclusive, o livro dele vai ser publicado em português, gente, mas ele se converteu, tá? Pela Box 95, né? E pela... A Pilgrim também, tá? Não sabe ainda. Mas, gente, olha que interessante. O Alice Potter era um monge zen norte-americano que viajou para a Europa para fazer peregrinações em monastérios zen pela Europa. Aí, de repente, ele conheceu um amigo da juventude na viagem que falou assim, olha, eu estou indo para o Labri, que era uma comunidade lá onde as pessoas refletem sobre Jesus e a verdade. E o Alice Potter achou interessante e falou assim, vamos lá também, quem sabe não vai ter uma experiência lá. E ele foi ao Labri, o interessante ele ficou uma semana no início e achou que o povo lá era muito confuso. E ele conta, gente, na autobiografia dele, dizendo o seguinte, que ele foi depois para a Itália, visitou alguns monastérios e falou assim, gente, alguma coisa está me dizendo que eu tenho que voltar lá naquele Labri, eu vou lá converter aquele povo ao Zen budismo. E ele foi tentar converter o Schaeffer. E o resultado é que, em menos de 4 semanas, ele tinha se convertido à fé cristã. O Alice Potter se tornou um pastor na cidade de Lausanne e, durante mais de 40 anos, ele dirigiu, e até hoje dirige, um ministério de capacitação de lideranças cristãs no leste europeu, que antes, gente, era cortina de ferro. O Alice Potter evangelizava no contexto da União Soviética. Então, esses casos semelhantes ao Alice Potter, ele diz o seguinte, olha, as minhas conversas com o Schaeffer foram fundamentais. Pela humildade do Schaeffer, pela disposição que ele tinha em responder minhas questões e pelo amor que ele percebeu que o Schaeffer tinha pela vida dele. E ele disse que, certo dia, ele estava lá no Labri e, de repente, todas as coisas que ele ouviu ali, aquelas 4 semanas, fizeram sentido. Ele falou, gente, é como se uma luz brilhasse no meu coração e na minha mente, e eu falasse, gente, agora faz sentido a vida. E ele se tornou aí um grande mestre de espiritualidade, pastor, missionário. E esses exemplos do Schaeffer são vários, né, de pessoas que se converteram no contexto do Labri. Gente, e lembrando, com esse período de transição, né, de um contexto moderno para pós-moderno. Ora, gente, um ponto que o Schaeffer nos ensina e que seria muito importante para incorporarmos na nossa reflexão de missão no mundo pós-moderno. Afirmar a racionalidade humana e seu lugar na vida cristã. Irmãos, o Schaeffer era muito insistente nisso. Não podemos abandonar a fé cristã também. Tá? O Schaeffer sabia que a fé tinha um elemento de relacionamento pessoal com Jesus, que ele dizia que é o fundamental, é o círculo mais interno, mas a fé cristã, gente, ela também tem uma reverberação em termos racionais nas crenças fundamentais dela. Desde os credos fundamentais, credo apostólico, credo niceno, até as confissões reformadas, protestantes, o Schaeffer dizia, se nós abandonarmos a razão e o lugar da razão na espiritualidade, a gente está o quê? Cedendo às pressões do mundo pós-moderno e a gente vai estar também, junto deles, abaixo da linha do desespero. Ora, gente, então é muito importante, num contexto pós-moderno, apesar de muitos cristãos quererem se adaptar tanto que eles têm medo de afirmar que a fé é verdade, e eles tentam, gente, colocar a fé como se fosse assim, algo que vai ser bom para a pessoa, e que é uma experiência legal, Jesus é legal a beça, né? Então, assim, muitos tentam evitar esse confronto de que não, gente, existe um elemento de verdade na fé e que a racionalidade humana pode, de alguma forma, acessar isso. Existem conteúdos de fé que reverberam na racionalidade humana. Ou seja, o fato de nós crermos em Cristo e recebermos revelação não anula a nossa racionalidade. Pelo contrário, afirma a nossa racionalidade e a coloca na posição que ela deveria ser, que é aquilo que parte da fé e parte da revelação para entender o mundo, para dialogar com as coisas do mundo. Então, de 3 pontos aqui importantes nessa relação. O abandono da razão gera uma crise humana profunda. Tá? Então, cristãos que tendem a uma fé muito subjetivista dificilmente vão ter um apelo a essa geração pós-moderna. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano é racional. E se você diz e comunica que a sua fé não tem nada de racional, ou de que ela não tem proposições, dogmas, confissões, você, na verdade, gente, vai estar dando aquilo que ela já está, o quê? Muitas vezes cheia. Né? Eu tenho na minha família, irmãos, pessoas, né, muito próximas, meu irmão, vou falar que meu irmão, muitos conhecem, né? Ele é um líder no Brasil na área de esoterismo. Gente, mas o negócio é uma viagem tão grande,
são espíritos, mensageiros de outras galáxias, e o espírito muda, e o cara que canalizava o espírito traía a esposa, aí os caras vão pegar outro cara lá como líder. É uma bagunça tão grande, uma falta de racionalidade. E a fé cristã, gente, ela tem conteúdos que a gente pode alimentar a nossa razão, né? Então, gente, a falta de racionalidade leva a relativismos, ao que o Schaeffer chamava de misticismo semântico. As palavras da Bíblia se tornam mais metáforas que te ajudam a se inspirar sobre a vida e sobre as coisas, do que verdades que têm, digamos, reflexo na estrutura da realidade. Ora, gente, a falta de racionalidade leva também à fuga da realidade e manipulação social. Quem não tem racionalidade em termos de sentido da vida é facilmente manipulado. Gente, por que vocês acham que hoje no Ocidente, com toda essa onda de relativismo, o cristianismo passa cada dia mais a ser visto como um grande problema? Já perceberam isso? Muitos falam assim, gente, a moralidade cristã, essa visão de família, de verdade, isso aí é opressor. Mas, gente, é porque os cristãos sempre acreditaram na verdade e de que essas coisas têm conteúdos racionais. Então, eu vou dar um exemplo prático, tá? Ideologia de gênero. Irmãos, hoje, os propagadores disso, eles dizem o seguinte, de que o que vale, na realidade, é que as suas escolhas sejam o quê? Potencializadas. Se você alcance o fruto das suas escolhas. Então, gente, quem promove a ideologia de gênero tenta moldar o próprio Estado para ser o quê? Um potencializador do alcance das escolhas e preferências individuais. Então, gente, a irracionalidade é tão grande que quem propõe isso hoje diz o seguinte, que gênero não tem relação alguma com sexo. E de que a identidade humana não tem relação nenhuma com a forma que os nossos corpos funcionam. E que essa ideia de homem e mulher, masculino e feminino, é tudo construção cultural, é algo histórico e que, no final das contas, oprime principalmente as mulheres. Então, por exemplo, a Judith Butler, que é hoje a maior proponente disso, que é uma filósofa respeitada, né, veio aqui no Brasil dar palestra, respeitada por esse contexto, ela diz claramente isso, que não existe homem e mulher, nem feminino e masculino, que o que existe são as escolhas das pessoas. E ela chega ao ponto de dizer o seguinte, se você perguntar a Judith Butler o que ela é, se ela é uma lésbica ou se ela é uma transgênero, ela vai dizer o seguinte, não, eu não sou nada disso. Eu sou aquilo que eu quero ser em determinado dia. Então, isso é chamado hoje de gênero fluido, né? Quem disse que é assim hoje é o Pablo Vittar, né? Pablo Vittar disse que o gênero dele, né? Até eu, tá vendo, gente? Até a gente é confundido também, às vezes. Mas o Pablo Vittar, perguntaram para ele, aí, Pablo Vittar, você é homem, você é lésbica, é transexual, homossexual, o que você é? Ele falou isso. Não, o dia que eu quero ser menino, eu sou menino, o dia que eu quero ser menina, eu sou menina. Então, gente, essa é uma das categorias. Hoje, as categorias de gênero, de acordo com o movimento LGBTQU, né, que está aí só aumentando, já ultrapassaram 90. 90 categorias. De pansexual, né, que é a pessoa que tudo é sexo para ele, pansexual, a terceiro sexo, que é algo que nada define, até, gente, o vampirismo sexual. Tem pessoas que começam a se identificar que a sexualidade dela é vampiresca e que ela tem direitos de promover publicamente sua sexualidade dessa forma. Gente, isso é fruto de irracionalidade. Olha aqui a tensão da modernidade com a pós-modernidade. Se você vai hoje nos grandes centros de pesquisa sobre sexualidade científica, pessoal que pesquisa corpo masculino, corpo feminino, faz testes com recém-nascidos, no mundo inteiro, gente, essa pessoa fala o quê da ideologia de gênero? Gente, isso é um bando de louco. Eles não sabem nada de estrutura humana, porque esse pessoal é moderno ainda. Eles creem que a ciência realmente nos dá acesso. E, nesse ponto, gente, da ideologia de gênero, a gente está mais próximo desses cientistas, que são muitas vezes cientificistas, do que de ideólogos do gênero. Então, são os caras que têm aí trazido muita informação para que o povo comece a pensar um pouco. Então, sugiro nessa área, gente, um documentário que se chama Lavagem Cerebral, está no YouTube. O cara não é cristão, é um sociólogo norueguês, que faz justamente isso. Ele pesquisa e entrevista o pessoal da ideologia de gênero nos países escandinavos e ele vai pelo mundo entrevistar os melhores cientistas nas áreas de sexualidade no mundo. E ele mostra o quê? Que ideologia de gênero é uma grande viagem, uma irracionalidade sem nenhuma base. Gente, o documentário dele teve tanto peso na Noruega
que o fundo do Instituto de Gênero norueguês, que foi justamente o pessoal que ele entrevistou, não foi renovado para o ano de 2011. Ou seja, o documentário dele meio que tirou até do governo a intenção de renovar os fundos para ele. Um exemplo, tá, gente? Mas isso pode ser replicado em vários níveis. Política, arte, música, enfim, todos os níveis da sociedade, isso está muito presente. Então, gente, a fé cristã ela afirma, em lugar dessa irracionalidade, a plena hombridade humana. Ou seja, a fé cristã afirma a humanidade criada. Né? Ou, numa linguagem de Huckmacher, Cristo, quando nos converte do nosso pecado, ele vai nos transformando naquilo que é verdadeiramente humano. Porque foi Deus quem criou os seres humanos, e o pecado nos desumaniza. Então, gente, a fé ela é uma restauração também da humanidade que foi perdida. E, nesse sentido, a racionalidade está inclusa. Então, a fé cristã, o Schaeffer dizia, ela é um sistema que integra a realidade. Ela afirma a racionalidade a partir da revelação e da fé. Ou, numa citação do próprio Schaeffer, do livro A Morte da Razão. Tem, pois, olha só, gente, que interessante isso. Tem, pois, o cristianismo a oportunidade de falar claramente quanto ao fato de que a resposta que oferece encerra exatamente aquilo de que se desesperou o homem moderno, que é o quê? A unidade do pensamento. Ou seja, a fé cristã não é racionalista, tá? Ela não é um sistema que começa da razão e é construído pelos homens. A origem é revelação e fé. Mas, a partir do momento que essa revelação é recebida, ela integra a personalidade humana e nossas faculdades, da imaginação, dimensão estética, racional, tudo é integrado a partir dessa fé. É essa unidade que o Schaeffer diz que foi perdida. É uma resposta una que abarca a vida como um todo. É verdade que o homem terá de renunciar ao seu arraigado racionalismo. Entretanto, com base no que se pode discutir, tem ele plena possibilidade de recobrar a racionalidade. Pode-se perceber agora por que insisti com tanta ênfase anteriormente na diferença entre racionalismo e racionalidade. Então, irmãos, os cristãos não são racionalistas como os modernos, mas os cristãos afirmam a racionalidade, o lugar da razão, a importância da razão. Esta perdeu-a o homem moderno. Quando o Schaeffer fala homem moderno aqui, gente, já era esse homem que a gente chama hoje de pós-moderno. Pode, porém, reavê-la mercê de uma resposta unificada à vida com base no que se abre à verificação e à discussão. Olha que interessante. Então, o que o Schaeffer está dizendo? Essa dimensão de racionalidade da fé, da capacidade que temos de argumentar a favor da fé, ou de, como Pedro diz em 1 Pedro 3,15, de nós darmos o quê? A razão da esperança que há em nós para aqueles que nos questionam. Isso, Pedro usa o termo ali, basicamente, o logos, tá? Essa apologia da fé. Então, é essa capacidade que o Schaeffer diz que vai responder aos anseios de uma geração pós-moderna. Irmãos, eu tenho um exemplo que a gente viveu em Belo Horizonte muito interessante. Havia na UFMG em Belo Horizonte um grupo começou chamado Liga Secularista do Brasil, e liderada por uma jovem chamada Daniela Harley. E ela, militante total, qual que era a defesa desse grupo? Ela liderava o grupo em todo o Brasil. Era proibir a presença de grupos cristãos na universidade. Era a luta dela. A gente foi na reitoria, fez protestos, fez várias petições, ignorava os cristãos lá. E, em determinado momento, o pessoal da ABU, né, que era o grupo evangelístico mais forte lá na UFMG, que estava próximo do Labri, né, tem grupos da ABU, gente, que estão muito longe do Labri, tem grupos que estão mais próximos. Né, a ABU é muito heterogênea hoje. Mas esse grupo se aproximou muito da gente e a gente insistiu durante muitos anos o seguinte: gente, ao invés de vocês fazerem eventos só para evangelismo, de falar do evangelho, estudo bíblico indutivo, já que vocês são estudantes universitários, por que na Semana do Cristianismo, que era um evento que eles tinham, vocês não fazem uma semana de cristãos que são da área acadêmica, que vão abordar temas da academia a partir de uma perspectiva de fé cristã? Porque aí vocês vão apresentar a fé em termos de racionalidade, assim, que vai apelar a esse universo que vocês estão. E eles aceitaram a proposta. E aí, gente, eles fizeram algo ousado, que nem eu esperava. Eles convidaram a Daniela Harley para a gente ter um debate público
de um representante da Liga Secularista e um representante cristão sobre um tema de secularização, religião e o lugar da religião hoje. Então, gente, para minha angústia, durante um mês, o Guilherme não aceitou esse convite, que ele tinha um compromisso, o Guilherme trabalha comigo no Labri, e a coisa pulou para o meu lado. Eu falei assim, gente, debate público no FMG, diante de dezenas, centenas de pessoas. Falei, bom, mas a gente fala tanto disso no Labri, né? Então vamos lá, vamos encarar esse negócio. Gente, eu tive pesadelo, orei a Deus, pedi misericórdia. Eles falaram, Rodolfo, manda o seu perfil e o seu currículo, cara, aqui está a pessoa que vai debater com você. Gente, era uma professora da Federal que, no ano em que eu havia me convertido, em 98, ela tinha terminado um pós-doutorado em Nova York em David Hume. Para quem conhece um pouquinho aí, Hume foi talvez um dos inimigos mais ferrenhos da fé. Gente, aí que eu não dormi mesmo, né? Orando, pedindo a Deus, misericórdia. Gente, Deus respondeu em parte as minhas orações, porque no dia essa professora não pôde ir. Só que ela enviou um outro professor de filosofia, o cara fera também. Mas, gente, olha que interessante. Fé cristã tendo um respaldo de racionalidade, usei alguns autores muito interessantes, o pessoal nem conhecia. O debate está até no YouTube, mas o áudio está muito fraquinho. Mas, no final desse debate, a Daniela Halle assim, ficou irada comigo. Eu falei assim, isso aí, vocês trouxeram um cara aí que não é crente coisa nenhuma. Isso que ele está falando aí, os crentes não acreditam nisso, não. Eu falei assim, olha, eu não estou falando que o que eu falei é algo que todo crente acredita, mas eu estou falando que é algo coerente com a fé cristã. Gente, eu usei Charles Taylor, Doerr, John Milbank, os cristãos feras em termos intelectuais, né? Então, gente, no final do debate, ela veio conversar comigo e começou assim, a me acusar, falando que foi desonesto. Né? Eu falei, oh, gente, mas a proposta não era essa. Gente, olha que interessante. Racionalidade e fé. Ela começou, nesse tempo, a ter dúvidas sobre o ateísmo dela. E algo que ela não fazia, ela começou a se aproximar do pessoal da ABU. Aí a gente fez algumas palestras em lugares de BH públicos, né? A gente fez uma lá na Savassi, aberta, e ela apareceu lá. De novo, contestou, falou que aquilo era mentira. Mas começou a aparecer nas coisas. Gente, qual não foi a surpresa? 2 meses depois, o pessoal da ABU chamou ela para um estudo bíblico indutivo e ela se converteu. Então, gente, Daniela Halle não somente se converteu, virou missionária. Daniela Halle hoje é uma missionária cristã, já foi para a Turquia fazer missão em vários contextos. E algo que é interessante dessa história é o seguinte. Claro, é o Espírito que fez a obra no coração dela? Sim, obviamente. Mas a gente crê o quê? O fato de levar a fé em um sentido que fizesse sentido para ela em termos racionais, abalou o preconceito e a resistência que ela tinha contra a fé. E eu falo o seguinte, realmente ela se converteu no contexto dos estudos bíblicos. Gente, foi um alvoroço, porque os representantes internacionais da Liga Secularista ficaram em crise. Falaram assim, gente, a Daniela enlouqueceu, cara. A nossa líder no Brasil converteu, virou crente. E ela, depois, né, ela apareceu no Labri, fez o curso com a gente no Labri, e ela falava assim, Rodolfo, eu odiava vocês. Eu falei assim, eu imagino, eu lembro disso. Mas eu perguntei para ela, Daniela, o que fez a diferença? Ela falou assim, olha, eu realmente, cara, eu não tinha convicções das minhas crenças. E com quem eu conversava, que era do meu lado, quanto mais eu conversava sobre a plausibilidade do ateísmo, mais eu via que não tinha plausibilidade racional. E quanto mais eu lia sobre a fé cristã, ia nas coisas e caminhava, mais eu via sentido. Até, gente, e ela fala de forma muito graciosa, até que Jesus me pegou. Ela fala assim, que Jesus pegou ela, o Espírito Santo pegou ela no canto. Então, assim, um exemplo de que o Schaeffer... Gente, isso era muito o que o Schaeffer fazia, né? Ou seja, em um contexto de crise de racionalidade, a fé cristã deve se apresentar de novo como algo que afirma não o racionalismo, mas a racionalidade cristã. Gente, caminhar mais rápido aqui, tá? Segundo ponto, afirmar uma espiritualidade plenamente real. Ou seja, em um tempo de fragmentação, onde tudo é fragmento, todas as verdades são relativas, a fé cristã e a espiritualidade que se integra com a realidade, gente, tem um apelo único, tá? Único. Nada oferece isso a não ser a fé cristã. Então, tipo, uma vida integrada com a realidade criada, uma fé que dialoga com as artes, com a ciência, com a cultura, a demonstração dessa plenitude cristã é algo que a gente acredita muito que essa geração precisa conhecer. O Labri foi um contexto que o Schaeffer criou, gente, para viver essa espiritualidade integral. Então, quem aqui já foi no Labri sabe disso, né? Tudo no Labri, gente, é senhorio de Jesus. O momento de lazer que a gente joga bola é o senhorio de Jesus, a gente está ali por causa de Jesus.
O momento devocional de manhã é Jesus. Quando a gente tem as palestras, os estudos, né, na biblioteca, é Jesus que é o Senhor de tudo. Ou seja, o Schaeffer, com o Labrie, ele teve qual a intenção? De trazer as pessoas, principalmente as não cristãs ou as cristãs em crise, para um ambiente onde elas pudessem perceber uma unidade que a espiritualidade cristã propõe, tanto na vida familiar, no trabalho, no estudo, ou seja, todas as coisas estão debaixo desse senhorio de Cristo. Ou, nas palavras de Schaeffer, apesar de nosso discurso constante sobre o senhorio de Cristo, limitamos sua atuação a uma pequena área da realidade. Confundimos o conceito do senhorio de Cristo sobre a totalidade do ser humano e sobre todo o universo e não nos apropriamos das riquezas que a Bíblia oferece para nós mesmos, nossa vida e nossa cultura. O senhorio de Cristo sobre a vida como um todo significa que não há áreas platônicas no cristianismo. Então, gente, não existem áreas onde Deus não tenha relação com aquilo, né? E o Schaeffer aqui ele é muito discípulo de Kuyper, né? E para quem lembra de Kuyper, já ouviu essa frase, um grande cristão holandês do século XIX para o XX, disse na inauguração de uma universidade cristã, Universidade Livre de Amsterdã, o seguinte: nenhuma área do nosso mundo mental pode ser hermeticamente selada em relação às outras, e não há um só centímetro quadrado em todos os domínios da existência sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Senhorio de Cristo. Tudo pertence a Ele, tudo. E todo joelho vai ter que confessar isso. Lembram de 2 Coríntios? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os que não creem também vão confessar isso. E o que o Schaeffer fala é, olha, nós que cremos devemos viver isso agora. Jesus é Senhor. O senhorio de Cristo sobre a vida como um todo significa que não há áreas platônicas no cristianismo, nem dicotomia ou hierarquia entre corpo e alma. Deus fez tanto o corpo e a alma, e a relação e a redenção é para o homem todo. Então, gente, uma espiritualidade integrada com toda a realidade que Deus criou. E sobre o contexto de Labrie que eu falei, o Schaeffer tem uma frasezinha interessante, que o Labrie combina formação espiritual, estímulo intelectual, né, vivência santa, diversidade étnica, responsabilidade compartilhada e interdependência mútua. Ou seja, o Schaeffer criou um ministério justamente para que as pessoas percebessem essa vivência cristã. Um solo fértil para engajar a pessoa integralmente. Então, gente, uma espiritualidade integrada em um contexto de fragmentação tem um apelo de missão profundo. Terceiro ponto. O evangelismo cristão deve ser consciente das múltiplas narrativas que são incompletas, porque elas não são verdadeiras, que hoje apelam às pessoas. Gente, vocês perceberam que com a internet, ao invés das pessoas abandonarem narrativas sobre a realidade, elas estão se tornando cada vez mais apegadas, né? Essa polarização política, essa multiplicação de crenças e esse acesso que a internet dá, e principalmente o algoritmo da internet gera o que é chamado das bolhas, né? Ou seja, a pessoa passa a compartilhar pensamentos somente com aqueles pares que pensam semelhante, e isso, gente, tem feito essa pluralidade ficar cada vez mais intensa. Para o Schaeffer, o evangelismo nesse contexto, gente, ele deve partir de um ponto muito interessante. Qual? Nós não podemos mais supor que as pessoas creem na Bíblia como autoridade. Ele fala algo muito interessante. Fala, gente, na época dos avivamentos, lá atrás, quando um avivalista pregava o evangelho, havia um senso comum na cultura que as pessoas acreditavam que elas estavam perdidas e que elas precisavam de salvação. O Schaeffer diz, olha, em um contexto plural, um contexto onde as crenças não têm mais vínculo com racionalidade, enfim, você não pode mais supor que as pessoas vão acreditar na autoridade bíblica dessa forma. O Schaeffer disse o seguinte, então, a melhor forma de alcançar as pessoas dessa geração é conhecendo algo das crenças que elas têm, isso ele chamava de pré-evangelismo, e isso é relacional, né? Então, se você tem um amigo que é budista, né, o que o Schaeffer dizia? Olha, faça um pré-evangelismo, conheça as crenças dessa pessoa. E aí você vai compartilhar o evangelho a partir do momento que você tiver um conhecimento do que ela crê. E demonstrar o quê? Que a verdade do evangelho, ela é plena e ela é completa. E toda a visão de mundo, gente, isso é algo, não é só falando como cristão, toda a visão de mundo falha em explicar ou dar sentido à realidade em algumas facetas, tá? Todas. Então, o ateísmo materialista, é óbvio que ele tem muita dificuldade de afirmar a ética humana, o fazer o bem, a existência da beleza e da justiça.
extrema dificuldade. Ou uma pessoa que seja um budista, né, que crê que todas as coisas são ilusões, ele vai ter extrema dificuldade de lidar com a realidade concreta do dia a dia, com o filho que ele tem que criar, as pessoas que ele ama. Ou seja, toda ideologia, toda visão de mundo não cristã, ela em algum momento tem o que o Schaeffer chamava de pontos de tensão. E para o Schaeffer, para evangelizar nesse contexto, era muito importante nós conhecermos algo das visões de mundo que as pessoas têm e comunicar o evangelho a partir das tensões que aquela visão de mundo tem, apontando os pontos fortes da visão, mas que elas são incompletas, e que Jesus e o Evangelho, de fato, eles dão conta da realidade. Então, gente, essas múltiplas narrativas estão presentes. O pré-evangelismo é uma dimensão relacional do Evangelho nesse contexto. Uma visão de mundo hoje muito comum. Só um exemplo, tá, gente, que eu vou dar, porque o tempo urge aqui. O naturalismo. O naturalismo é uma visão de mundo que afirma, basicamente, que tudo que existe é fruto de um processo explicado por causas puramente naturais. E hoje o evolucionismo darwinista se tornou, digamos assim, a visão comum de explicação da realidade. Tá? O evolucionismo darwinista hoje é, digamos assim, a cereja do bolo do naturalismo. Ora, gente, como visão de mundo, ela tem uma informação sobre a origem das coisas, né? Existiu o caos, não há Deus, tudo veio da matéria, uma explosão caótica que ninguém sabe de onde originou. De repente surge a evolução e o processo da vida, que ninguém consegue também explicar racionalmente. A partir do momento que a vida existe, opera-se essa lei de seleção natural, né, que também ninguém sabe, é uma lei. Mas como assim uma lei, sendo que tudo é caótico? Porque lei supõe regularidade, lei supõe um legislador ou algo que ordena aquela lei. Então, você supor uma lei sem um legislador não faz sentido. Mas o naturalismo prossegue dizendo: a origem do mal são limitações naturais, desequilíbrios de espécie, anomalias. E o que seria a redenção? Uma adaptação evolutiva ao ambiente natural. Tá? Então, gente, olha que interessante. Muitos naturalistas hoje no mundo estão em guerra contra a religião. E qual que é o argumento? De que a religião foi um tipo de mecanismo de adaptação da espécie humana em um período onde a racionalidade humana e a ciência não eram ainda desenvolvidos, mas que agora a religião teria se tornado o quê? Supérflua. E ela é um impeditivo para a nossa evolução plena. Então, alguns ateus na Inglaterra têm propaganda e comercial na televisão, ônibus, metrô, dizendo o seguinte: olha, provavelmente Deus não existe. Portanto, pare de se preocupar e curta a sua vida. Olha só, gente, a visão do povo. Deus não existia, a solução para a vida das pessoas. Ora, gente, o Schaeffer diria o seguinte: é óbvio que essa visão de mundo é totalmente incapaz de explicar coisas muito próximas da realidade de cada um. Então, por exemplo, o altruísmo humano, né? Um ser humano ajudar alguém que está em necessidade. Olha, se o processo é de eliminação dos menos aptos, não há sentido em você ajudar quem já está, digamos, sendo excluído da espécie humana. Mas muitos naturalistas querem ser bons, né? Esses dias eu fiz uma publicação no Facebook dizendo o seguinte, que eu tenho saudade dos ateus raiz. Gente, ateu raiz era Nietzsche, né? Era Marquês de Sade, os caras era preso, era louco, né? Nietzsche lá abraçou o cavalo na rua, foi para o hospício. Isso é ateu raiz, porque se não tem Deus, não tem sentido nas coisas. Eu falei, gente, o ateu Nutella, ele é melhor que o crente. O ateu Nutella, ele quer ser mais moral que o crente, sendo que não há base nenhuma de moralidade na própria visão de mundo dele. Gente, que saudade que eu tenho do Marquês de Sade. Marquês de Sade era tão ateu e queria ser tão coerente que ele dizia o seguinte: olha, se a natureza gerou no homem um poder físico maior que a mulher, então é natural que o macho exerça violência sobre a fêmea. E o Marquês de Sade foi preso várias vezes por causa de violação de mulheres. E é por trás dele que está o termo sadismo. E uma informação para muitos que odeiam a Revolução Francesa, para você odiar ainda mais: na tomada da Bastilha, que eles libertaram centenas de presos, quem que foi solto ali? Marquês de Sade. A Revolução Francesa não somente soltou o demônio sobre a face do mundo moderno, mas soltou também Marquês de Sade. Né? Ora, gente, um argumento básico, que só como exemplo para a gente prosseguir para o último ponto. Alvin Plantinga, um filósofo contemporâneo, produziu um argumento contra o naturalismo que é irrefutado até hoje. Tá? Ninguém conseguiu refutar. Em linhas bem básicas, vou tentar passar. Ele diz o seguinte: olha, quem defende o naturalismo tem o evolucionismo como base de explicação. Isso é acordo comum.
O evolucionista vai dizer que o evolucionismo é verdade. Concordam? Todo evolucionista vai defender que é a teoria verdadeira. Aí o Planck vai dizer, puxa vida, mas o evolucionismo explica que a forma básica de adaptação das espécies é a luta pela sobrevivência. E a suposição de que algo é verdade não é implicado em você dizer que somente os seus impulsos biopsíquicos te dirigem. Trocando em miúdos, não há verdade, e não é necessário verdade, em um tipo de existência onde o que nos orienta são somente impulsos biológicos, concordam? O ser humano está ali vivendo, se adaptando, então não existe verdade e a defesa da verdade. Ele diz o seguinte, olha, então em bases evolucionistas, ninguém pode afirmar que a teoria evolutiva é verdadeira, porque ela não dá nenhuma base de afirmação de crenças sobre verdade, mas só de adaptação à natureza. Gente, irrefutado o argumento, nesse debate o jovem que argumentou comigo me perguntou se eu conhecia Alvin Plantinga, uma cara assustada. Você conhece Alvin Plantinga? Eu falei, conheço. Ele falou assim, cara, o argumento dele, cara, se eu não conseguir responder na minha tradição filosófica, eu vou ter que crer em Deus. Então, gente, o que o Schaeffer dizia é, toda visão de mundo tem tensões e a gente deve apontar essas contradições, tá? Então, o Richard Dawkins diz, como um naturalista que é, depois que cumprimos nossa função, somos descartados, mas os genes são para sempre. Ou seja, os genes e a comunicação de carga genética é o que está coordenando todas as ações humanas. Tudo que você faz, no final das contas, é um processo de perpetuação genética. Gente, eu vou saltar essa parte aqui, tá? Porque não vai dar tempo de falar, mas é uma aplicação em outras visões de mundo. Isso aqui fica, então, como convite para outra ocasião. Mas, basicamente, o Schaeffer diz, todo ser humano está em algum ponto de tensão com a realidade, porque Deus criou a realidade, e ele crê em algum tipo de visão de mundo, algum tipo de orientação básica que lhe dá sentido na vida. E que o cristão deveria fazer, então, é mostrar esse ponto de tensão, gente, de uma forma amorosa, um evangelismo relacional. E, a partir disso, apontar a realidade plena do que a fé cristã representa. Então, para a fé cristã, nenhum desses elementos é excluído. A realidade do amor, a realidade da ética, a beleza é um valor que o cristão pode afirmar, a dimensão estética, né? Deus Criador, a moralidade e a justiça têm uma base na fé cristã, a racionalidade é afirmada na fé cristã, ordem e sentido existem, fé e confiança e assim por diante. E cada uma dessas visões de mundo, de alguma forma, vai ser insuficiente para explicar a realidade. O que o Schaeffer dizia é o seguinte, leve as pessoas a encarar a própria estrutura que Deus colocou delas. Elas não vão poder negar isso, porque elas vivem no mundo que Deus criou. Então, em um contexto de várias narrativas como o nosso, esse tipo de evangelismo do Schaeffer, ou um pré-evangelismo dialógico, seria uma forma de fazer missão, principalmente no contexto evangelístico. Gente, e um último ponto, Schaeffer diria o seguinte, olha, ter racionalidade é importante, você viver uma espiritualidade integrada, fundamental, você saber comunicar o evangelho por meio de diálogo, de amizade e de apontar as tensões é fundamental, mas ele disse o seguinte, tem uma marca que se faltar nos cristãos, o mundo observante, ele chamava isso de watching world, esse mundo que observa os cristãos, eles podem questionar nossa fé. E o Schaeffer disse que qual marca que é essa? O amor. Gente, a base foi João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Que eles sejam um e amem-se uns aos outros, porque somente assim os homens saberão que nós, eu e você, Pai, somos um. E o Schaeffer diz o seguinte, uma igreja que não demonstra amor real nos seus relacionamentos, dificilmente vai ter um apelo missionário para essa geração. Então, gente, o Schaeffer, os últimos livros dele, como o Desastre Evangélico, a Igreja no final do século XX, os últimos livros do Schaeffer foram justamente chamando a atenção para isso, que ele via pouco amor real nas relações entre cristãos, e em relação ao cristão, em relação aos perdidos. E ele dizia que isso, o amor é a apologética última, a defesa última do Evangelho para a missão é que o amor entre os cristãos seja real. Então, num contexto que busca autenticidade e coerência, o amor faz toda a diferença. O amor e a unidade são a marca do cristão, e nessa citação aí, última do Schaeffer, ele diz o seguinte, quero dizer de todo o meu coração que, à medida que nos esforçamos com a pregação apropriada do Evangelho em meio ao século XX, tá, gente? Olha aqui, século XX. Mas claro que ele estava antecipando tudo.
A importância do amor observável deve estar em nossa mensagem. Não podemos nos esquecer da apologética final. O mundo tem um direito de nos observar na medida em que, como verdadeiros cristãos, demonstramos diferenças práticas, e ele deveria ser capaz de observar que amamos uns aos outros. Nosso amor deve ter uma forma observável ao mundo. Ele deve ser visível. Então, gente, o amor para Schaeffer é a última marca do cristão. E não surpreende o fato de que muitos que se converteram no contexto do Labri disseram justamente isso. Eles viram que o Schaeffer os amava, principalmente a Edith. Teve muita gente que converteu por causa da Edith, porque a Edith realmente expressava esse amor de forma muito prática e intensa. E isso foi um dos frutos da missão e do ministério dos Schaeffers. Então, gente, esse é o convite que eu faço, né, que a gente viva a plenitude da verdade de Deus, o que eu disse aqui não é nada que ninguém aqui conhecia, mas que, diante da pós-modernidade, a gente deve buscar ser mais plenos em Cristo. E isso vai apelar aos desafios da pós-modernidade, a fragmentação, a ausência de racionalidade, a ausência de sentido, a fome de autenticidade, né, que o amor proporciona, e uma espiritualidade integral cristã, e a verdade cristã vai responder a esses anseios. Irmãos, vou terminar por aqui, desculpa se eu ultrapassei de novo, irmãos, mas que Deus abençoe aí. E uma informação que, pode falar, Mateus, da live, eu propus o seguinte, gente, esse tipo de palestra gera muitas dúvidas. Como o tempo é curto para responder dúvidas, eu propus, se houver o interesse realmente da igreja, de quem tiver questões, a gente fazer uma live. Aí o pessoal da mídia da igreja recolhe essas questões e o pessoal pode assistir assim ao vivo um dia eu lendo as questões e respondendo, tá? Eu me disponho aí. Então, quem tiver questões, dúvidas, tudo, a gente vai ter essa oportunidade. Irmãos, Deus abençoe a todos.